Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo número 8. Carta aos Gálatas, capítulo número 4. Nós vamos ler a partir do verso número 8. Semana passada nós lemos capítulo 4 de 1 a 7. Vamos continuar a leitura do capítulo, versículo 8 em diante. Mas, quando não conhecíeis a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornarias outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os vossos olhos e nos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluí-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se estende por alegoria por esses são os 2 concertos. Um no monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é a de cima, é livre, o qual é a mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como estão aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim também agora. Mas que diz a Escritura: lança fora a escrava seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Até o final do capítulo, versículo 31. Senhor, mais uma vez nós nos deparamos com um texto importantíssimo da tua palavra e queremos mais uma vez refletir, meditar, e que o Senhor nos ajude a compreendermos os valores neles inseridos. Essa carta tão importante que é a carta de Paulo à igreja da Galácia. Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude na compreensão, levando a nossa mente cativa ao pleno conhecimento de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Irmãos, aqui a gente continua vendo o apóstolo Paulo fazendo uma sua explanação a respeito da vida que ele
apresentou aos Gálatas, né? O desejo que eles tinham, essa ansiedade que eles tinham de voltar, por causa de influência da religião judaica. A gente viu que os Gálatas tinham uma ansiedade muito grande em voltar aos antigos rudimentos e estarem facilmente se submetendo aos valores e ao critério da lei, né? E é aquilo que Paulo vai dizer para eles assim: vocês estão abandonando aquele que vos chamou para um outro evangelho. Então essa mudança, essa submissão deles aos valores e aos conceitos da lei, Paulo diz assim: vocês estão querendo servir a um outro evangelho, que não é aquele que eu vos anunciei, aquele que eu tenho, que eu dei a vocês. Então, esse capítulo 4 aqui, ele vai fazer um paralelo entre ser herdeiro e ser escravo, ou ser filho ou ser escravo. Nós pensamos algumas coisas a esse respeito na semana passada, né? E Paulo mostra que tanto gentios como judeus estavam sujeitos aos rudimentos do mundo, sendo que os gentios estavam sujeitos aos falsos deuses, né? E os judeus estavam sujeitos a uma lei física, que é o estatuto da lei que foi dado para eles estavam submetidos a isso. Isso está exposto aí dos versículos 8 ao versículo de número 10 que nós lemos, né? E aí Paulo vai dizer que a partir do momento que eles são conhecidos de Deus, ele usa essa linguagem, diz assim: vocês são reconhecidos por Deus. Eles passam a ser reconhecidos também como herdeiros de uma promessa. Isso não estava segmentado aos judeus ou aos gentios, é a todas as pessoas. Tanto gentios como judeus estavam, então, a uma vez reconhecidos por Deus em Jesus Cristo, passavam a ser herdeiros de uma promessa. Então, dos versículos 12 ao versículo 20, aí nós vemos Paulo fazendo uma explanação sobre o seu próprio exemplo, sobre a sua vida, sobre a sua conduta. Ou seja, ele mesmo é um exemplo de deixar tudo de lado, de abandonar tudo, de falar assim: não, o que eu recebi é muito maior do que isso, né? E é o que ele vai dizer aí também. Ele vai voltar a esse assunto na carta aos Filipenses, que é um texto conhecidíssimo, que eu queria ler com vocês aqui. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo de número 4 em diante. O Paulo vai dizer: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim ganho, eu reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunhão de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. No verso 10. Então Paulo vai dizer assim: se tivesse alguém para se orgulhar de estar debaixo desses rudimentos assim, olha o meu currículo. Vou apresentar para vocês aqui o meu currículo. E ele apresenta aqui o currículo deles. Ele fala assim: tudo isso que estão querendo impor a vocês, eu tenho, e eu considero aí como nada, um esterco. Porque eu ganhei algo muito mais excelente, que é a pessoa de Cristo.
Então, em Cristo nós somos reconhecidos por Deus e passamos a ser herdeiros de uma promessa maravilhosa, que é de estarmos com Ele e habitarmos no seu santuário para sempre. Então, Paulo exorta esses gentios da Galácia, né? Dizendo assim: olha, eu magoo vocês, eu estou ferindo vocês por dizer para vocês a verdade. Não estamos em jogo, o que está em jogo aqui não é um conceito religioso, o que está em jogo aqui não é a minha filosofia de vida, o que está em jogo aqui, que está em questão aqui é a verdade. E vocês ficam feridos comigo por causa que eu estou expondo para vocês aquilo que eu considero como verdade, e vocês experimentaram como sendo verdade, né? Então Paulo exorta não somente os Gálatas, mas também a nós a sermos zelosos, não um zeloso religioso como ele era, mas um zeloso pelo bem. Seja zeloso pelo bem, custe o que custar, né? Temos que ser zelosos pelo bem e aceitar a verdade de Deus. E por fim ele faz uma ilustração de duas alianças que foi feita, tá? Do versículo 21 ao versículo 31, né? Que é baseada na narrativa lá da serva de Abraão, lá, a sua esposa Sara. Ele teve uma relação e pela ansiedade deles, que Deus tinha prometido um filho a eles se precipitaram, e ele culturalmente se tinha essas questões de a mulher ceder a sua escrava, uma concubina lá, para que pudesse ter filhos, né, quando a mulher era estéril, né? Então eles se precipitaram e tiveram lá 2 filhos. A da escrava se chamava Ismael, e depois teve o filho da promessa, que Deus tinha falado com Abraão que seria, que se chamou Isaac, né? Isso está relatado lá no livro do Gênesis, no capítulo número 16. E Paulo mostra que o nascimento de Isaac foi o cumprimento da promessa de Deus, o cumprimento da promessa que Deus tinha feito a Abraão. E isso nesse contexto dos Gálatas, servia como uma espécie de alegoria para eles, uma alegoria da situação deles em Cristo Jesus, de que Agar representa os que estavam debaixo da escravidão da lei, e que Sara representa os que são filhos da promessa que foi feita a Abraão. E a promessa que foi feita a Abraão, não somente foi dito que ele teria um filho, a promessa que foi feita a Abraão, que dele seriam benditas todas as famílias da terra. E aí nós vemos em Jesus Cristo essa promessa concretizada e estabelecida, de que em Jesus todos nós somos os benditos do Senhor. Então essa é a explanação aqui dos versículos que a gente leu. E eu queria pensar em dois conceitos para nós levarmos para casa e que a gente possa exercitar na nossa vida. O primeiro deles é que em Cristo nós vemos concretizado um sonho. Em Jesus nós vemos concretizar um sonho de Deus de sermos a sua família. Os relatos aqui de Paulo, ele usa muito essa linguagem a respeito da família de Abraão, da família que seria bendita em Abraão, os filhos da promessa, filhos da escrava. Em Cristo nós vemos concretizado esse sonho. Deus tinha um sonho desde o Gênesis, desde a criação, da formação do homem, passando por aquele recomeço da humanidade pós-dilúvio, né, a partir da família de Noé, né, até uma aliança feita com Abraão. Assim, olha, vamos fazer uma aliança, e de ti vão ser benditas todas as famílias da terra. Então, essa concretização desse sonho de Deus é estabelecida, é vista, é palpável na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Paulo fica chateado, porque vocês estão querendo sair
desmontar esse sonho de Deus para voltar a antigos rudimentos que não salva ninguém, não justifica ninguém. Estão querendo abandonar a pessoa por aqueles rudimentos. E nele nós estamos tendo, não é um princípio religioso, não é um novo conceito, não é um estender da fé judaica. Mas não somos uma seita do judaísmo, nós seguimos uma pessoa. E nessa pessoa que faz com que o sonho de Deus esteja concretizado para o mundo, que é de nós sermos a família dele e habitar no seu santuário para sempre. Então, em Jesus nós somos a família de Deus. Nós somos herdeiros, não somos mais escravos, na linguagem que Paulo usa. Deixamos de ser escravos dos falsos deuses, ou da própria lei, para quem era judeu, e nós passamos a ser a família, passamos a ser filhos queridos. Então não são as coisas que nós fazemos que nos tornam herdeiros, os eventos, os chás que a gente faz, as músicas que cantamos, pregar. Não é nada disso que faz a gente herdeiro. Não são os sacrifícios que a gente envia. Vamos fazer um pacto de sacrifício aqui com Deus. Não é isso que nos torna herdeiros. São os rituais religiosos que as pessoas fazem, que faz com que eles se sintam parte dessa promessa, que nos torna simplesmente família de Deus. É esse ato de Jesus, de ter se dado, de ter morrido, ressuscitado, estabelecer nele essa concretização da promessa feita a Abraão: olha, em ti serão feitas benditas todas as famílias da terra. Então o que nós temos não é um conceito religioso, nós temos uma pessoa. Nós não temos um norte religioso, nós não temos um princípio. Nós estamos aqui para discutir com os espíritos, testemunha de Jeová, falar da nossa, que nós estamos aqui batalhando pela nossa crença. Nada disso. Nós estamos aqui apresentando para o mundo uma pessoa que fez com que tivesse concretizado um sonho. Não é o meu, não é o nosso, é o sonho do próprio Deus, de vermos todas as famílias da terra rodeados da sua mesa e ele poder chamá-los todos de filhos amados e queridos. Então, somos, em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Como está escrito em João capítulo 1, versículo 12, que ele veio para os seus não receberam, mas a tantos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Em Jesus Cristo, nós nos fazemos família e o povo exclusivo de Deus. E é o texto que o apóstolo Pedro vai dizer na primeira parte de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Vocês, porém, são gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, isso é uma promessa, não é somente uma promessa, é um desejo de Deus. Não é somente uma promessa que é estendida a nós. Essa aí é uma concretização de um sonho. E Deus concretiza o seu sonho em Jesus. E o chamado de Deus não é porque a gente tem a nossa religião. O chamado de Deus é que a gente se sinta família, que a gente se veja como família dele. E nós não somos bastardos, agora somos herdeiros de uma promessa maravilhosa, de que em Jesus fomos feitos família de Deus e vamos habitar no seu santuário para sempre. Então, esse sonho está concretizado. Então nós anunciamos para o mundo um sonho de Deus. Dizemos para o mundo assim: olha, existe um sonho feito pelo próprio Deus, estabelecido pelo próprio Deus, e esse sonho foi concretizado em Jesus. A única coisa que queremos é que você conheça a Jesus. Então a nossa missão, como filhos queridos, é falarmos da pessoa bendita de Jesus, para que o mundo esteja ciente de que Ele é a concretização desse sonho de Deus.
a promessa feita a Abraão de que todos nós seremos benditos em Jesus. Então, como eu falei hoje lá na Bethesda, Jesus não se sente envergonhado da bancada evangélica, porque a bancada evangélica não tem nada a ver com Jesus. Então, nós temos aqui a concretização de um sonho. Nós aqui somos a concretização de um sonho. E essa bancada evangélica tem um sonho pessoal deles, que não tem nada a ver com o sonho pessoal de Jesus. Então, nós, como filhos, anunciamos esse sonho maravilhoso de Deus, de que as pessoas se sintam parte integrante da sua casa, da sua família, do seu convívio, da sua presença, tenha prazer na presença do Pai. E uma segunda coisa que o texto nos evidencia é que toda a família, ou a família de Deus especificamente, ela deve ser sempre zelosa pelo bem. Ele fala nos versículos de número 17 e 18, eles têm zelo por vós, não como convém, mas que querem excluir-vos para que vos tenha zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente do que estou, quando estou presente com vocês. Um cristão genuíno é uma pessoa que é plenamente zelosa pelo bem, plenamente zelosa pelo bem, que articula para a sociedade atos de bondade, dilui para a sociedade atos de bondade, que despeja para a sociedade maldosa, perversa, atos de bondade. O cristão genuíno ele não combate o mal com o mal, como está estabelecido para ele. Freia as ações da maldade com ações de bondade. Então, fazer o bem não é uma recomendação religiosa, é fazer parte de uma característica da sua vida. Você faz o bem não é porque foi alguém que te mandou fazer o bem aqui, para cumprir o normativo da igreja. Você vai ter que cumprir uma cláusula do estatuto da igreja. E uma cláusula do estatuto da igreja é fazer o bem. Fazer o bem faz parte do estilo de vida, faz parte do seu estilo de vida. Estender a mão, chorar quando se chora, de acolher os aflitos, se preocupar com o órfão e com a viúva. Isso não é coisa religiosa, é coisa que faz parte do seu estilo de vida, faz parte de você. Eu me lembro que eu li um livro que chama Alma Sobrevivente, do Philip Yancey. Ele fala assim, o subtítulo é Sou Cristão Apesar da Igreja. Um livro extraordinário, que conta lá os relatos da igreja protestante dos Estados Unidos, no tempo que era acirrado os conceitos de segregação racial. Um livro extraordinário. Ele vai contar nesse livro a história de um homem que era médico, estabeleceu um hospital na Índia. Você não com a chance de ter recursos da Índia. Do lado, a Índia tem um conceito de política, que é a sociedade de castas, então não se permite ascensão social. Então, um camarada que nasceu pobre vai ser pobre o resto da vida. O cara que nasceu numa condição miserável, aquela condição miserável para ele até ele morrer. E o cara que nasce numa família abastada, ele vai ficar plenamente gozando lá das suas benesses. Né? E ele estabelece um hospital lá no pobre da cidade da Índia, de Bombaim, uma das cidades bem pobres lá da Índia. E quando se perguntava para os indianos, o que vocês sabem sobre o cristianismo? Eles falaram assim, não sabemos nada. A única coisa que temos de referência desse que vocês chamam de Cristo é esse hospital que colocaram aqui para a gente. O hospital não era somente um hospital de atender as pessoas, era uma extensão do reino de Deus naquele lugar. Tudo que eles sabiam sobre bondade, fidelidade, fé, as coisas que eles pregam aqui, eles tinham isso concretizado na vida do Dr. Robert Collins, que estabeleceu um hospital num lugar que talvez ninguém gostaria de fazer,
ninguém gostaria de, nem o governo queria estabelecer. Então são atos de bondade, estender a mão, de entender o sofrimento. É isso que faz os Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha. É isso que faz esse pessoal que fala assim, não, isso aqui é parte minha. Quando a gente vê o mundo sensibilizado por 150 pessoas que morreram em Barcelona e não dá a mínima para 300 pessoas que morreram na Somália, a gente fala assim, não, tem algum problema na humanidade. Há um problema sério. Quando não tem olho claro e pele branca, não tem problema. Morreu. Só vai se ter comoção social, comoção mundial, quando se tiver olho claro e pele branca. Então, quando a gente tem uma sociedade, um mundo como esse, não, tem um problema sério. E esse tipo de bondade que o Evangelho está se perdendo, se perdeu. O mundo se perdeu quando a gente vê um negócio desse. Mais de 400 pessoas morreram soterradas em Serra Leoa. Onde você viu o noticiário? Um bairro inteiro em Serra Leoa foi soterrado com deslize de terra. Um bairro inteiro. Onde você viu o noticiário? Não, nenhum. Viu nota de rodapé e internet. Viu? Mas se uma pessoa explodir uma bomba e tiver 2 pessoas mortas na Inglaterra, na Espanha, na França, sai de circulação em todos os jornais do mundo. Por quê? Existe um problema. A bondade do mundo é segmentada por determinado público, por determinada gente. Nós somos bons, mas por um determinado grupo de pessoas. O Evangelho não faz isso. Fala assim, não, vocês têm que ser zelosos pelo bem. Mas bem a quem? Bem a todos. A todas as pessoas do mundo, a todas as pessoas da face da terra. Estendam a mão, não vejam crença, não enxerguem cor da pele, não enxerguem condição social, nada disso. Vocês são zelosos pelo bem estendido a todas as pessoas da terra. Então nós fazemos o bem porque é o certo a se fazer. Tem uma norma te mandando fazer? Não. Faço o bem porque é o certo a ser feito. Nós fazemos o bem porque é o que Jesus faria. Nós fazemos o bem porque faz parte do nosso estilo de vida. E Paulo vai dizer assim para eles, de uma coisa que vocês não podem se perder, é esse zelo pela bondade, zelo pelo bem. Cuidem dos outros da mesma maneira que vocês cuidaram de mim. Paulo, quando foi pregar para eles, estava com uma enfermidade muito grande, e alguns historiadores bíblicos dizem que eles tinham uma enfermidade nos olhos, e eles acolheram Paulo, e Paulo ficou muito sensibilizado com isso, né? Fazendo, da mesma maneira que vocês foram zelosos comigo, sejam zelosos com todas as pessoas. E é essa que é a chamada do cristianismo, essa é a chamada de Jesus. Então nós somos a família de Deus para sermos amantes do bem. Então é isso que é a chamada do cristianismo para a nossa vida. E eu peço muito a Deus que a gente não perca isso, que a gente não se vislumbre pelas luzes desse mundo e venhamos a nos tornar, como a gente vê por aí, pessoas seletivas, pessoas que enxergam o outro de acordo com a sua condição, de acordo com a sua vida, com a sua influência, né? E que a gente possa ser pessoas que enxergam a pessoa como o humano que é. E que Deus nos ajude nessa tarefa, que o Evangelho de Jesus nos transforme verdadeiramente para sermos pessoas assim, que concretizam um sonho, que é o sonho de Deus, e sejam zelosos, extremamente zelosos pela bondade e pelo bem. Senhor, nós te agradecemos pela tua bendita e preciosa palavra, e o Senhor nos chama quase todos os dias para sermos co-participantes desse teu sonho, do sonho de ver as famílias da terra benditas em Jesus. Nós pedimos a tua ajuda, Senhor, e queremos levar isso a cabo, e nós levaremos isso a cabo quando nós somos pessoas que plantarmos para o mundo bondade, plantarmos para o mundo atos de justiça, de bondade, de amor, e que possa ser colhido pelas gerações futuras,
e haja uma transformação na sociedade, no mundo em qual nós estamos inseridos. Temos tanta coisa a fazer, Senhor, temos muita coisa a fazer, e nós pedimos a Tua ajuda, nós pedimos a força do Senhor, para que nós possamos concretizar, levar a cabo esse sonho tão especial e tão maravilhoso, que foi concretizado na pessoa de Jesus. Nós temos muito a fazer, nós pedimos a Tua ajuda, a força do Senhor em nossa vida, porque esperamos em Ti. Nós te pedimos, Senhor, dessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.